Pronto, pessoal, já estamos gravando, conforme os nossos combinados. Eu tenho que avisar vocês que a gente está gravando, é o que me manda fazer aqui o nosso amigo Google, mas vocês sabem que essa gravação ela é feita com o objetivo de facilitar a vida de vocês mesmos, né? Então, hoje nós estamos na aula número 5, em tese, né? Que, na verdade, esta é a nossa sexta na prática, mas eu chamei a aula passada de aula de complemento da quarta aula. Então, para a gente seguir a numeração da nossa programação, nós estamos na aula número 5 hoje, e nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo, que é a definição do mapa de objetivos do projeto organizacional. Né? E prestem muita atenção, porque nós que queremos ser administradores, nós perseguimos resultados. Nosso objetivo enquanto administradores é alcançar resultados, ok? E alcançar resultados, obviamente, exige da gente que nós saibamos estabelecer objetivos. Porque o objetivo é que vai ser o resultado que a gente quer alcançar, tá bom? Então, a gente tem que saber definir objetivos, a gente tem que saber estabelecer os rumos para alcançar esses objetivos. E é essa a razão pela qual nós teremos 2 aulas para tratar desse assunto, dada a importância dessa questão. Tá? Então, nós, enquanto administradores de qualquer que seja o tipo de organização, seja ela com fins lucrativos ou não, seja ela pública ou privada, nós sempre iremos perseguir alcançar resultados, né? Alcançar os objetivos que foram pré-estabelecidos, tá bom? E, obviamente, que o projeto organizacional ele não poderia deixar de considerar essa questão importantíssima para a organização. Nós, enquanto administradores, nós não temos como nos considerar administradores se nós não soubermos definir para onde nós queremos ir, ok? E definir os mecanismos para sair do ponto em que a gente se encontra hoje para chegar lá no ponto onde a gente quer chegar, tá certo? Depois de definido esse percurso, nós temos que criar as condições para fazer a gestão desse percurso para que ele aconteça da melhor maneira possível. E essa disciplina ela vai justamente entregar essa ferramenta para vocês. Tá? Ou seja, nós vamos definir para onde a gente quer ir, nós vamos estabelecer o percurso daqui para lá e nós vamos criar as condições para gerenciar esse percurso para que ele aconteça da melhor maneira possível. Tá bom? E a primeira etapa importante nesse percurso é justamente aquilo que a gente chama a definição do mapa de objetivos. Mas, afinal, o que é o mapa de objetivos? Bom, o mapa de objetivos, eu escrevi aqui, ele consiste em um fluxo integrado e racional de variados objetivos. Então, vejam aqui um mapa de objetivos genéricos. Né? Então, por que ele é um fluxo? Porque ele contém precedências, tá certo? Alguns objetivos precedem a outros objetivos. Então, por exemplo, para eu alcançar o objetivo 5, eu preciso antes alcançar o objetivo 3, o objetivo 2 e o objetivo 1. Por quê? Porque eles precedem, né? Veja, aqui tem uma seta se originando no objetivo 3 e com destino ao objetivo 5. E assim acontece também com o objetivo 2 e com o objetivo 1. Tanto o 3 como o 2 e o 1, eles se originam nesses objetivos e eles se destinam ao objetivo no nível seguinte, que é o objetivo 5. Ou seja, isso determina
uma precedência e, portanto, um fluxo de objetivos. Eu tenho objetivos que devem acontecer antes e objetivos que devem acontecer depois, e assim por diante, né? Então, você tem vários níveis, né, de desenvolvimento de objetivos em um determinado horizonte de tempo, em uma determinada linha do tempo, tá certo? E o que esses objetivos eles têm em comum? Todos eles. Eles visam ao alcance de um objetivo maior, né? Esse objetivo maior é o chamado objetivo principal do projeto organizacional, tá bom? Então, todo projeto organizacional, ele possui um objetivo que é o chamado objetivo principal, tá? E como é que a gente identifica esse objetivo principal? É simples. Observem que deste objetivo número 6 aqui, não nasce nenhuma seta, apenas chegam setas. Olhem, então, no objetivo 6, chega a seta do objetivo 5, chega a seta do objetivo 4 e chega a seta do objetivo 7, mas não nasce nenhuma seta. Então, sem saber o que está escrito, sem saber o que é esse objetivo, eu posso tranquilamente dizer que esse objetivo 6 aqui é o objetivo principal desse mapa de objetivos, que também a gente chama de mapa estratégico. E por que mapa estratégico? Porque ele vai operacionalizar, trazer um pouco mais de operacionalização naquelas definições estratégicas que nós fizemos nos níveis anteriores, nas aulas anteriores, né? Então, lá nas aulas anteriores, nós definimos o segmento que nós queríamos atuar, depois nós definimos a estratégia competitiva e depois nós definimos as diretrizes superiores. Lembram disso? Pois bem, agora a gente vem descendo essa cascata. Cada vez que a gente desce um nível aqui, ó, nessa cascata, a gente vai se tornando cada vez mais operacional, né? Aqui, nesse nível superior, a gente está mais, quanto mais para cima a gente está nessa escala, mais conceitual, mais no campo das ideias, mais abstrato a gente se encontra, olha, aqui em cima, né? Nesses níveis superiores dessa nossa cascata. E quanto mais nós estamos nos níveis inferiores, mais nós estamos operacionais. O que significa dizer isso? Significa dizer que esse processo de elaboração do projeto organizacional, ele converte a inteligência do negócio em ações, em operações efetivas para fazer com que as ideias, os contextos, o abstracionismo do negócio que foi definido lá em cima seja convertido, caminhe, seja colocado em prática. Então, a ideia do projeto organizacional num primeiro instante, estabelecer os rumos da organização, mas à medida que ele vai sendo desenvolvido, ele vai viabilizando a sua operacionalização, ou seja, a sua implementação, a sua colocação em prática para que ele caminhe na direção do alcance dos objetivos que ele mesmo traçou para si. Tá bom? Esse é o percurso que a gente vai traçar ao longo do nosso projeto. Já estamos traçando, tá bom? Então, voltando, nós definimos o segmento que a gente quer atuar, a gente definiu a estratégia competitiva, nós já definimos as diretrizes superiores e cada nível que a gente passa nessa cascata, ela vai alimentando os níveis subsequentes, tá bom? A gente está bem aqui, então, no mapa de objetivos, tá bom? Então, voltando lá, no nosso mapa genérico de objetivos. Então, esse objetivo aqui principal, ele decorre de todas aquelas definições estratégicas que nós fizemos anteriormente. E todos esses objetivos aqui, que a gente chama de objetivos secundários, eles irão contribuir para o alcance desse nosso objetivo principal.
Tá claro isso aqui, gente? Até aqui? Beleza? Vamos em frente, então. Bom, vamos falar agora da importância do mapa de objetivos. Eu sempre deixo aqui o nosso mapa genérico aqui embaixo, para o caso da gente precisar, a gente citar. Primeira coisa que é importante em relação ao mapa de objetivos. Ele sinaliza objetivamente para os colaboradores e demais partes interessadas, né, os chamados stakeholders, para onde a organização pretende caminhar. Então, quando você olha para o mapa de objetivos, você sabe para onde a organização quer ir. Tá bom, gente? Você sabe para onde a organização quer ir. Não há dúvida alguma. O mapa, ele te sinaliza para onde que a organização quer ir. Então, a organização toda sabe. Tá? Ninguém pode, em sã consciência, afirmar que desconhece para onde que a organização quer ir. E ele a gente fala também aqui, e ele é um instrumento também de comunicação, tá certo? Desse rumo organizacional, né? Dessa orientação estratégica organizacional. Tá? Um outro fator de importância desse projeto, desse fluxo de objetivos que configura o mapa estratégico, o mapa de objetivos, é que ele ilustra graficamente a relação de causa e efeito do conjunto de objetivos. Então, vou pegar o maior aqui. Então, veja bem, é igual eu falei agora há pouco. Para eu executar este objetivo, ok? Eu preciso executar antes esses 3 objetivos aqui, ok? Porque eles são precedentes. Então, eu tenho a relação de causa e efeito. Esses 3 objetivos aqui, eles promovem o alcance deste objetivo aqui. Tá? E este objetivo aqui, quando alcançado, junto com este e junto com este, eles promovem o alcance deste daqui. E isso o mapa deixa muito claro, ele não deixa nenhuma dúvida. Então, as pessoas que são responsáveis pelo alcance destes objetivos aqui, eles têm plena consciência de que se eles não alcançarem esse objetivo, eles não alcançarão este aqui. E, portanto, não alcançarão também o objetivo principal. Ou seja, eles estarão prejudicando o andamento, o alcance dos objetivos organizacionais, tá certo? Então, cada pessoa que participa do projeto organizacional, ele sabe exatamente qual que é a relação de causa e efeito entre os diversos objetivos, ok? Voltamos lá, então, nas importâncias. Cada uma das pessoas envolvidas sabe onde se encontra a sua parcela de responsabilidade no alcance do objetivo global do projeto, bem como quais as relações entre os diversos objetivos propostos. Tá? Então, se eu respondo por este objetivo aqui, o 3, tá? Eu tenho consciência de que para eu alcançar o objetivo 5, eu tenho que primeiro alcançar o meu. Tá? Agora, para que o 5 seja alcançado, é necessário que o responsável pelo 2 também saiba e alcance, e que o responsável pelo 1 também saiba e alcance, tá certo? Alcançados esses 3 objetivos, eu então crio as condições para alcançar o objetivo número 5. Tá? Então, cada um dos envolvidos sabe exatamente aquilo que é a responsabilidade individual deles, qual é a parcela de responsabilidade deles no alcance global. Isso tem um poder muito grande, a gente já vai falar sobre isso. Né? Então, os colaboradores, olhem só aqui, ó, eles percebem que parte do resultado a ser alcançado pelo projeto organizacional depende
desempenho individual. E isso é importante do ponto de vista motivacional, né? Vocês já estão aqui no 7º semestre, né, no projeto pedagógico noturno, e vocês provavelmente já estudaram na área de gestão de pessoas as questões motivacionais, né? Aquelas teorias de Herzberg. Então, a gente sabe que alguns fatores eles são, de fato, motivacionais, outros são apenas fatores higiênicos, né? E essa questão de você participar, fazer parte de um projeto para alcançar, saber que você contribui para o alcance dos resultados esperados, é algo que, de fato, faz com que a pessoa se sinta importante e motivada dentro da organização, né? E mais que isso, veja bem aqui, no item verde que nós temos aqui embaixo, esse sistema, quando ele é integrado, o sistema do projeto organizacional, quando ele é integrado com o sistema de remuneração, né, ainda na área da gestão das pessoas, quando você integra o sistema do projeto organizacional com o sistema de remuneração, e você atrela, portanto, a remuneração dos colaboradores com os resultados que ele alcançou, através de, por exemplo, de remuneração por resultados, né, de participação nos resultados, nos lucros, então você cria aquele círculo virtuoso que a gente vem defendendo aqui, que é necessário para que a gente mantenha, sustente níveis elevados de competitividade ao longo do tempo, né, no longo prazo, tá bom? Então, quer dizer, à medida que as pessoas compreendem que elas participam, né, do desempenho global, e mais que isso, que elas são recompensadas pela parcela, né? Então, elas sabem a parcela de responsabilidade delas, né? E percebem que parte do resultado global depende delas. E, ao alcançarem os seus desempenhos, elas são recompensadas, né, por esses resultados, muito mais do que a grana que está envolvida, que obviamente ninguém joga fora, mas para muito além disso, elas se sentem valorizadas, reconhecidas por contribuírem, né, pelo fruto do trabalho deles, tá certo? Isso tem um poder muito grande né, de mobilizar a equipe de uma forma proativa para fazer com que a organização caminhe toda na mesma direção. Não é? Quando uma organização, às vezes acontece, por exemplo, né, num sistema como esse, numa organização que faz, porque veja aqui, eu até coloquei aqui, ó, permite a gestão do projeto para saber se as ações estão de fato produzindo o resultado esperado. Então, depois que a gente elabora o plano, né, o projeto organizacional, então a gente passa a um outro estágio do planejamento, que é o estágio da implementação daquele plano, né? Vocês lembram que a gente falou isso no processo lá nas primeiras aulas. Então, claro que nesse processo de implementação é possível acontecer que um determinado colaborador da organização atravessa por algum tipo de dificuldade maior em relação aos demais. Então, pode ser que, por exemplo, o responsável pelo objetivo 2 está indo bem, o responsável pelo objetivo 1 está indo muito bem, porém, o responsável pelo 3 não está indo bem. Isso coloca sob risco, então, o objetivo 5. Então, em condições normais, quer dizer, se o alcance dos resultados individuais, né? A remuneração variável, a remuneração pelos resultados, esse sistema que atrela a remuneração dos colaboradores com o desempenho dele nos projetos,
Se ele depende do desempenho de todos, né? Veja, se o objetivo 5 depende desses 3 aqui e só 2 estão caminhando bem, então a tendência, num primeiro instante, é que a turma, né, busque compreender o que está acontecendo com esse colaborador responsável pelo objetivo 3, tá certo? Para verificar quais são as dificuldades. Os próprios sistemas de gestão estratégico, eles reservam espaço para que o colaborador mantenha atualizadas as informações acerca dos eventuais obstáculos que ele está enfrentando na implementação da parcela do projeto que coube a ele, ok? E aí os outros, porque aquilo ali é divulgado, aquilo ali a estratégia exige que aquilo ali seja divulgado de forma clara, para que todos saibam, possam perceber e até ajudar. Então os outros vêm, né, sabedores de que um elo fraco nessa corrente pode criar problemas para o resultado global. Então, os outros vão lá e vão tentar ajudar. Obviamente que vão tentar ajudar, ok? E pode ser até que as dificuldades que ele está atravessando não sejam necessariamente de responsabilidade pessoal dele, né? A empresa, o contexto empresarial, o contexto organizacional é muito dinâmico. Então, pode ser que um determinado insumo está atrasado, um determinado integrante da equipe dele pediu demissão, enfim, qualquer tipo de problema pode ter acontecido e ele está atravessando. Então, os outros vêm e colaboram para que todos juntos, caminhando juntos, todos consigam superar aquele obstáculo, tá certo? Mas, eventualmente, obviamente, pode acontecer de aquela pessoa estar desconectada com o projeto, está desmotivada por outras razões, de repente não tem interesse naquele trabalho, ou está com, sei lá, com outros projetos de vida que não são aqueles relacionados com a atividade dele atual na empresa. E aí, obviamente, né, depois de efetuadas todas as tentativas para trazê-lo de volta para o projeto, não vai restar outra saída para salvar o projeto, né, de fazer, obviamente, a substituição daquele indivíduo. Mas o projeto ele não pode deixar, não é, de caminhar na direção que ele pretende caminhar, tá bom? Então, veja, então, nesse sentido, ele também é um instrumento de gestão, né? Porque a gente, após o projeto, após a implementação, ele começa a ser utilizado como um instrumento de gestão. Tá? Então, são vários os fatores, né, que a gente aqui destaca, ok? Relevantes para da elaboração desse fluxo de objetivos chamado mapa estratégico. Tá bom? Alguma dúvida com relação a esse tópico, pessoal? Tudo bem? Vamos em frente. Muito bem. Agora vamos falar de características. Características do nosso mapa de objetivos. Primeira característica, e que a gente já até antecipou agora há pouco, rapidamente. Primeiro, o fluxo de objetivos do mapa escoa para o objetivo principal do projeto. Então, né, olhando para o nosso mapa genérico aqui, a gente, né, observa que todos os objetivos do projeto, né, caminham, contribuem para o alcance do objetivo principal. Tá? Então, esse fluxo de objetivos do mapa escoa para o objetivo principal. Tá? O principal objetivo da organização é quem? É a visão de futuro. Então, lá atrás, gente, quando nós dissemos de visão em visão, nós cumprimos a nossa missão. Então, o projeto organizacional,
é o projeto que vai nos levar ao alcance da nossa atual visão de futuro. Então, aqui, ó, como objetivo principal da organização, nós temos a nossa visão de futuro. Ok? Nós temos a nossa visão de futuro. Tá? Então, todo o nosso planejamento, né, não esqueçam disso, todo o nosso planejamento na elaboração do projeto organizacional será feito com o intuito de traçar o rumo na direção do alcance da visão de futuro. Então, não foi por acaso que a gente traçou aquela visão de futuro. Não foi por acaso. Nós traçamos, né? Tem gente que traça a visão de futuro e esquece dela. Ela fica ali só bonitinha, às vezes fica na parede, né, num quadro na parede, pendurado, manda imprimir, né, fica muito bonitinho. Mas é só. Então, tem gente que faz, mas não é o correto. O correto é a visão de futuro é uma diretriz superior. Não foi esse o nome que a gente deu? Pois é. A visão de futuro é uma diretriz superior. Tá certo? Ela vai indicar dentro do terreno que nós vamos atuar, que é a nossa missão, nós vamos estabelecer ao longo da linha do tempo da nossa organização, nós vamos estabelecer diversas visões de futuro. E de visão em visão, nós vamos cumprindo a nossa missão. Tá certo? Então, nós temos uma missão, nós definimos o terreno onde nós queremos atuar, ok? E dentro daquele terreno, a gente não vai para um lado, a gente não vai para o outro, a gente vai caminhar dentro daquele terreno. E dentro daquele terreno, a gente vai, né, traçar diversas visões de futuros que serão, a cada etapa, perseguidas através de um projeto organizacional. Então, o projeto organizacional ele visa ao alcance da visão de futuro. Ele vai nos levar para lá nesse lugar, lá no futuro, que a gente pretende estar. Tá? Então, a visão de futuro não é o lugar onde a gente pretende estar lá na frente? Pois bem, nós vamos então traçar o percurso do ponto em que nós nos encontramos hoje até o lugar onde a gente quer estar no futuro, que foi traduzido como a nossa visão de futuro. Então, essa é a primeira característica que eu gostaria de destacar. A segunda é o seguinte, é que os objetivos eles podem ser organizados em categorias. Tá? Isto é uma forma bastante útil, bastante interessante de a gente estabelecer mecanismos de controle, mecanismos de acompanhamento, de monitoração do alcance dos objetivos, especialmente quando a gente está trabalhando com mapas de objetivos mais complexos, tá certo? E uma das maneiras, e uma das formas de você categorizar esses objetivos, a gente vai ver isso daqui a pouco na prática, é utilizando as chamadas perspectivas do BSC, perspectivas do Balance Scorecard. Alguém já ouviu falar aqui do BSC? Durante o curso, fora do curso, na empresa, na organização? BSC é um trabalho que foi desenvolvido por dois professores da Universidade de Harvard, lá no início da década, pelo menos as publicações são do início da década de 90, a grande publicação deles na época foi um livro chamado Balance Scorecard, né? Translating Strategy into Action. Então, traduzindo a estratégia em ação, que nada mais é do que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está traduzindo os direcionamentos estratégicos em ações operacionais para nos levar ao alcance desses objetivos estratégicos que foram traçados anteriormente. E aí o Kaplan e Norton, esses dois professores, eles
criaram categorias de objetivos que eles denominaram de perspectivas, né? Então, as perspectivas padrão da teoria do BSC, elas são clientes, finanças, processos internos e aprendizado e crescimento, certo? E, embora eles admitam nas diversas obras que eles publicaram, que essas categorias possam ser customizadas, adaptadas para cada tipo de organização, para cada tipo de projeto, ok? Eles próprios apresentam inúmeros exemplos de organizações que editaram essas perspectivas padrão para ajustar melhor aos seus projetos. E os próprios sistemas de gestão de projetos organizacionais, estratégicos, eles também permitem esse ajuste. Eles não apenas permitem que nós estabeleçamos quaisquer tipos de categorias para a organização dos nossos objetivos, vocês vão ver isso na prática daqui a pouco, como também eles permitem que nós adicionemos novas categorias de objetivos. Então, isso é bastante flexível. O mais importante de tudo não é qual o critério que você vai utilizar para categorizar, e sim que esse sistema ele fique a cara da organização, as pessoas acreditem nesse projeto e aí, acreditando nesse projeto, eles caminhem na direção do alcance do objetivo principal. Isso é o mais importante, ok? Então, a categorização ela ajuda muito, como eu falei, especialmente nos projetos mais complexos, tá bom? E a gente vai aprender a fazer aqui e vai também entender o porquê de fazer essa categorização, tá? Então, objetivos podem ser organizados em categoria, né? Eu diria que em muitos casos é muito útil até essa categorização. Uma terceira característica é a seguinte, que esses objetivos eles devem conter um verbo no infinitivo que indique a ação, o movimento ou o estado no sentido desejado. Tá bom? Então, eu quero aumentar a minha fatia de mercado. Percebe? Então, eu tenho que ter ali um verbo no infinitivo para indicar. Muita gente, de uma forma que dificulta a compreensão, não utiliza verbo. Então, coloca assim, por exemplo, fatia de mercado como objetivo. Aí a gente fica sem saber o que a gente faz com isso, né? Tá certo? Se a gente quer manter a atual fatia de mercado, se a gente quer, né, como eu falei agora há pouco, ampliar, tá certo? Então, a gente fica sem saber exatamente. E depois a gente vai até também aprender a operacionalizar esses objetivos de forma que a gente possa medir. E aí vai ser fundamental que exista esse verbo, né? Que esse verbo esteja presente para nos orientar. Ele vai contribuir, esse verbo vai contribuir enormemente na hora em que você for elaborar o chamado plano de ações, né? O que é o plano de ação? Veja, ações. Ora, se eu quero elaborar ações, se eu quero planejar ações para alcançar um determinado objetivo, obviamente que o verbo ele indica a ação, ele indica o movimento. Então, o verbo vai me auxiliar no tipo de ação que eu preciso empenhar para alcançar esse objetivo. Então, ele vai ser muito útil nessa hora da operacionalização. A operacionalização, gente, é um termo que nós usamos muito na academia para designar a possibilidade de a gente avaliar, de a gente medir, de a gente monitorar, de a gente acompanhar determinado plano, determinado projeto, tá certo? Então, algo que você operacionaliza é algo que você pode medir, né? Inclusive, tem uma frase do Kaplan Norton, muito interessante, eu não sei se eu citei essa frase em algum ponto por aqui, mais na frente,
Pode ser que lá na frente ela apareça. Tem uma frase do Kaplan em Norton que ele diz o seguinte, que nas organizações, a gente só administra aquilo que a gente mede, o que é uma verdade. O que não é medido não é gerenciado. Então, nós, administradores, nós não podemos abrir mão de operacionalizar, né, os nossos objetivos. Para quê? Para que a gente possa medir e, portanto, para que a gente possa, então, gerenciar, para que a gente possa administrar, né, a nossa organização na direção do alcance desses objetivos. Uma outra característica importante dos mapas de objetivos é a seta. Né? É a seta. Por incrível que pareça, nós temos até alguns sistemas de gestão de projetos que, ao elaborar mapas estratégicos, eles não têm setas, eles têm apenas conexões. E fica muito estranho isso, porque são sistemas menos complexos, menos sofisticados e que, portanto, são menos úteis para nós, né? Os sistemas mais adequados, os sistemas mais sofisticados de gestão da estratégia, não apenas eles permitem que nós vinculemos, né, estabeleçamos vínculos entre os objetivos, né, como também eles compreendem, esses sistemas, eles compreendem essa vinculação, ok? Então, aqueles sistemas, por exemplo, mais ou menos como aqueles sistemas da Microsoft, que eu já até citei aqui, por exemplo, o MS Project, né? Então, quando você estabelece aqueles vínculos, a gente vai falar um pouco deles mais na frente. Quando a gente estabelece aqueles vínculos, são vários os tipos de vínculos possíveis, né? Eles já compreendem, mas não existe só eu falei BSC, mas eu quis dizer PMBOK, né? Para o MS Project. Se falei, não sei, não lembro mais. Mas existem outros sistemas já bem específicos para a área da estratégia, porque o PMBOK, né, o MS Project, ele é mais aplicável às regras do PMBOK. Mas existem outros sistemas mais focados em gestão organizacional, estratégica, que fazem uma gestão muito, muito, muito bacana, muito interessante, muito eficaz de objetivos organizacionais, avaliando e monitorando os resultados de uma forma integrada, igual a gente apresenta aqui, tá certo? Então, percebendo a contribuição que cada um dos objetivos faz naquela cascata de objetivos, né? Então, determinados objetivos que possuem precedência a outros, o sistema compreende essa precedência e ele consegue, em alguns sistemas, até quantificar o peso dessa precedência. Então, alguns objetivos contribuem mais, né? É como se eu tivesse aqui, ó, vou retornar. É como se eu tivesse aqui neste mapa, é como se eu tivesse, por exemplo, este objetivo aqui contribuindo com um peso 1, esse aqui contribuindo com um peso 3 e esse aqui contribuindo com um peso 1 também para o alcance do objetivo 5. Então, nitidamente, o objetivo 2 tem muito mais peso, né, no alcance do objetivo 5. Então, alguns sistemas estratégicos eles chegam a esse nível de complexidade, tá certo? Permitindo que nós estabeleçamos, inclusive, níveis de contribuição para os objetivos subsequentes. São muito bacanas mesmo. Bom, então vamos seguir em frente. E como é que a gente faz, então, para nós elaborarmos, para nós extrairmos, para nós configurarmos esse mapa de objetivos, né? Para nós extrairmos objetivos e configurarmos esse mapa de objetivos? Bom, o processo de configuração
do mapa de objetivos, ele é feito em 3 fases, sendo que a terceira fase é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de análise ambiental e interna, certo? É uma etapa de análise ambiental interna. A segunda etapa é a etapa em que nós vamos elaborar a extração de objetivos, não? A partir da análise ambiental externa, nós vamos extrair objetivos, tá certo? E esses objetivos, então, eles serão utilizados, obviamente, para compor o mapa. Mas essa composição, né, essa montagem do mapa, ela pode ser facilitada se nós seguirmos esses 3 passos aqui, né? Primeiro, o da consolidação, depois o da organização dos objetivos e depois do estabelecimento dos vínculos ou das conexões entre os diversos objetivos, né, com as setas, tá certo? Então, esse é o fluxo que nós devemos seguir para, tá certo? Para elaborar a configuração do mapa de objetivos organizacional, ok? Vamos em frente. Eu estava dizendo o seguinte, que para essa análise ambiental e interna, uma coisa importante, gente. Quando eu falo análise ambiental, eu quero dizer análise externa, tá bom? Eu quero dizer análise externa, tá? Então, esse é um conceito que predomina na academia, né, nos textos acadêmicos. Então, quando nós nos referimos ao ambiente organizacional, nós estamos querendo nos referir a tudo que está fora, externo à organização. Tá? Então, há publicações que falam em ambiente externo e ambiente interno. Tá? Mas isso é uma forma não predominante, né, na literatura. A forma que predomina é de que o ambiente é tudo aquilo que está fora da organização. Então, quando a gente falar em análise ambiental, entendam todo mundo que nós estamos nos referindo à análise externa, dos aspectos externos. Toda vez que a gente quiser fazer referência às questões internas, nós vamos falar análise interna, análise dos aspectos internos, tá bom? Muito bem. E aí nós trouxemos como ferramenta para efetuar essa análise ambiental e interna, a análise, a matriz da SWOT, né? Só que a diferença dessa proposta de utilização analítica através da matriz SWOT que nós vamos utilizar aqui, e aqui talvez vocês tenham tido contato anteriormente, é que a gente não faz análise pela análise. Eu já explico já. Aqui, a gente faz análise focada. A gente faz análise direcionada para o alcance dos nossos objetivos. Então, nós temos um objetivo a ser alcançado e nós temos uma análise ambiental interna a ser executada. Mas não é fazer análise pela análise, tá certo? É análise para alcançar o objetivo principal, tá certo? Por quê? Porque o objetivo principal eu já tenho, gente. O objetivo principal eu já tenho. Vocês concordam comigo? Quando nós definimos as diretrizes superiores da organização, depois quando nós definimos as diretrizes superiores, depois de definir a estratégia competitiva, depois de definir o segmento de atuação, então aqui nós definimos a nossa missão, nós definimos a nossa visão de futuro, não é verdade? E até os nossos valores. Pois bem, quando
nós definimos as nossas diretrizes superiores, portanto, nós já definimos para onde nós queremos ir. Nós sabemos o lugar lá no futuro onde nós queremos estar. Tá ok? Então, uh, quando nós agora, né, no estágio em que nós nos encontramos, formos definir o nosso mapa de objetivos, esse mapa de objetivos ele tem que estar focado, né, nesta visão de futuro. Então, quando eu falo em elaborar uma análise ambiental e interna, e quando eu digo que eu não vou fazer análise pela análise, é porque nós vamos focar, olhem aqui, ó, no alcance do objetivo principal do projeto, que é a visão de futuro. Tá certo? Tá? Então, não existe aqui análise pela análise. Todo o nosso trabalho será feito focado no alcance do objetivo principal do projeto, que é a visão de futuro. Tá? Para quem não conhece ainda a análise SWOT, ela consiste em uma matriz de variáveis que cruza duas variáveis binárias, né, similarmente ao que acontece com aquelas variáveis da tipologia do posicionamento competitivo do Michael Porter. Então, aqui nós temos fatores ambientais, vejam, fatores ambientais, e nós temos fatores internos. Né? E temos alguns fatores que são favoráveis e outros que são desfavoráveis. Okay? Então, aqueles fatores internos que são favoráveis, nós vamos chamar eles de pontos fortes ou forças. Depende muito das publicações. No inglês, strengths. E os fatores internos desfavoráveis são os pontos fracos ou fraquezas, né? Weaknesses. Os fatores ambientais que são favoráveis são as oportunidades. Opportunities. E os fatores ambientais que são desfavoráveis são as ameaças, ou threats. Então, veja bem, a gente só precisa prestar muita atenção nessa matriz, quando a gente estiver fazendo a análise, para que nós não confundamos alguns desses fatores aqui, alguns desses aspectos aqui, né? Isso aqui são diagnósticos, né? Quando a gente encontra um ponto fraco, é um diagnóstico, né? Um ponto forte também, e mesmo uma oportunidade e uma ameaça. Não? Então, esses dois aspectos aqui consistem em diagnósticos internos e esses dois aspectos aqui consistem em diagnósticos externos, decorrentes da análise ambiental. Então, a grande armadilha, a grande cilada que a gente observa na análise utilizando a matriz SWOT é de o analista, aluno ou profissional, confundir, por exemplo, um ponto fraco com uma ameaça. Né? Confundir um ponto fraco com uma ameaça. Ou um ponto forte com uma oportunidade. E a importância de a gente saber que é ponto forte e não é oportunidade, está no fato que se você diagnosticar um ponto fraco como sendo uma ameaça, você pode, eventualmente, tentar resolver esse problema no ambiente organizacional, ou seja, buscar uma solução externa para um problema que é interno, percebem? Tá? É só essa a precaução que eu faço a vocês
quando fizerem a análise. Tá? Além daquela outra precaução que eu fiz, referente também à questão de não fazer a análise pela análise, e sim uma análise focada no objetivo principal. Pois bem, vamos passar aqui para essa nossa seta aqui. Olha. Para configurar o mapa de objetivo do projeto organizacional com auxílio da análise SWOT, nós devemos, considerar as orientações estratégicas da organização, né, o segmento de atuação, a definição do negócio, o posicionamento competitivo, a cadeia de valor, as diretrizes superiores. E o que são esses aspectos todos? São todas elas definições que foram efetuadas nos níveis anteriores, ok, à elaboração do mapa de objetivos. Então, todas aquelas definições feitas nas etapas anteriores deverão ser consideradas, tá? Levadas em consideração na elaboração do mapa de objetivos. Ok? Então, nós não podemos deixar de considerar essas questões definidas anteriores. Essa consideração será importante para que nós mantenhamos o foco que nós desejamos, né? Então, se a nossa organização tem uma missão, nós vamos nos concentrar naquele terreno, nós vamos trabalhar naquele terreno. Se a nossa organização tem uma visão de futuro, então é para lá que nós desejamos ir. Se a nossa organização definir os valores que ela pretende cultivar dentro da organização, então nós não vamos desenvolver e nem estimular outros valores, ok? Se nós configuramos a nossa cadeia de valor com os atributos que nós consideramos importantes para que nós sustentemos a nossa vantagem competitiva no longo prazo em relação aos nossos competidores, obviamente que nós vamos trabalhar nas nossas análises buscando criar as condições, né, para que essa cadeia de valor, para que esses atributos da cadeia de valor sejam desenvolvidos e sejam sustentados durante a vida da organização, tá bom? Então, isso tudo vai, em sendo elaborado dessa forma, vai contribuir para que nós mantenhamos esse foco no alcance do objetivo principal, tá certo? Outra coisa, item 3, nós também devemos, para configurar o mapa de objetivos, identificar, né, no ambiente externo da organização, aspectos favoráveis a quê, gente? Veja, então, no ambiente externo, né, nós devemos identificar aspectos favoráveis a quê? Ao alcance do objetivo principal do projeto. Tá? Há fatores favoráveis e fatores desfavoráveis. Por isso que eu digo que não é a análise pela análise. Então, eu não vou identificar oportunidades que não servem, né, para o meu negócio, que não vão contribuir para o alcance da minha visão, que não vão contribuir para o cumprimento da minha missão, que não vão contribuir para o desenvolvimento dos atributos que eu necessito para a minha cadeia de valor. Percebem? Eu vou trabalhar, eu vou fazer análises que me permitam identificar aspectos que me favorecem essas condições, né, dentro das diretrizes que foram traçadas para a organização, e fatores desfavoráveis, que vão atrapalhar. Porque os objetivos organizacionais, eles vão nascer daí. Eles vão nascer daí. Aspectos favoráveis, eu vou traçar objetivos para explorar esses aspectos. Aspectos desfavoráveis, eu vou traçar objetivos para eliminar, minimizar, mitigar, né, esses fatores desfavoráveis. Tá? Esse é o trabalho dos objetivos. Tá? Então, não vou fazer análise externa pela análise. Né? Eu não vou buscar ali fatores favoráveis a questões que estão fora do meu terreno de, né,
de atuação, tá bom? Da mesma maneira, na análise interna. Então, quando eu for analisar a organização internamente, eu vou identificar aspectos favoráveis, que eu vou chamar de pontos fortes ou forças, e vou identificar fatores desfavoráveis, que eu vou chamar de pontos fracos ou fraquezas. Mas são favoráveis e desfavoráveis a quê? Ao alcance do objetivo principal do projeto. Não é para lá que a gente quer ir? Não é para lá que nós pretendemos elaborar o mapa de objetivos para que ele nos conduza naquela direção? Pois então, o que eu tenho que fazer agora é verificar dentro da organização o que eu possuo, ok? De forças e fraquezas. O que eu tiver de força, então eu vou traçar objetivos para potencializar essas forças, explorar essas forças, ok? O que eu tiver de desfavorável, eu vou traçar objetivos para quê? Ué, se eles são importantes, né, para alcançar o objetivo principal e eles, na minha análise, foram considerados fracos, fraquezas, então eu tenho que desenvolvê-los, eu tenho que fazer com que eles alcancem um patamar, converta o que é desfavorável em favorável. E para isso eu preciso, né, se de fato nessa análise e foi diagnosticado que esse item ele é importante para o alcance do objetivo principal do projeto, então eu tenho que fazer algo com ele. Eu não posso deixá-lo, né, fraco, não posso deixar fraco um aspecto que é importante para o alcance do objetivo principal do projeto. Né? O resumo da ópera aqui é que, se eu conseguir explorar todos os aspectos externos favoráveis e conseguir explorar todos os aspectos internos favoráveis também, e da mesma maneira conseguir sobrepujar, eliminar, mitigar os aspectos externos e internos desfavoráveis, né? Se de fato o meu diagnóstico foi correto, que esses fatores contribuíam e atrapalhavam o alcance do objetivo principal, então, ao explorar os favoráveis e eliminar os desfavoráveis, não vai acontecer outra coisa senão eu caminhar na direção do alcance do objetivo principal. Então, eu vou preparar toda a minha organização, eu vou montar todo o meu projeto no sentido, na direção de alcançar esse objetivo principal, né? Estabelecendo todos os objetivos e, posteriormente, todas as ações para que a gente, então, alcance aquele objetivo. Não tem jeito, não tem como errar, ok? A não ser que a nossa análise tenha sido feita de forma equivocada. Mas se a gente fez tudo certinho, e a gente deve acreditar nisso, a gente tem que confiar naquilo que a gente faz e deve, obviamente, fazer certo. Fez tudo certo, não tem erro, ok? Não tem erro. A gente fez tudo certo, identificou todos os fatores favoráveis e desfavoráveis, interna e externamente, e aí a gente traça o nosso plano e a gente vai alcançar os resultados. Tá? Pois bem, na fase 2, na fase da extração de objetivos, nós estamos aqui, gente, ó. Extração de objetivos, né? Então, nós fizemos a nossa análise ambiental e interna e agora nós vamos para a extração de objetivos, ok? Então, na fase de extração de objetivos, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar explorar oportunidades, tá? Mas são quaisquer oportunidades? Não, porque a nossa análise lá foi focada no alcance do objetivo principal. Tá? Então, nós vamos explorar oportunidades que favorecem o alcance do objetivo principal do projeto. Tá bom? Tá? Então, uma parte dos nossos objetivos vão fazer isso aqui, explorar oportunidades. Outra parte dos objetivos vão eliminar ameaças. Nós encontramos aspectos externos
desfavoráveis ao alcance do objetivo principal? Encontramos? Pois bem, então nós vamos traçar objetivos, né? Nós vamos traçar objetivos para eliminar esses aspectos denominados ameaças. Da mesma forma, nós vamos, se a gente identificou lá, e certamente a gente tem aspectos internos favoráveis, ou seja, pontos fortes, então nós vamos traçar objetivos para quê? Ora, se esses pontos fortes, eles contribuem para o alcance do objetivo principal do projeto, então eu tenho que potencializá-los. Eu tenho que sustentar um nível forte, um padrão alto desses pontos fortes, para poder continuar e até aumentar ainda mais, né, a força desses fatores, tá certo? E, então, traçar objetivos para sustentar níveis elevados nesses aspectos favoráveis internos, tá certo? E, de forma análoga, ao que aconteceu nas ameaças, se nós identificamos pontos... se nós identificamos pontos fracos internos, então nós temos que traçar objetivos para mitigar esses pontos fracos, certo? Eliminar, né? Mitigar é reduzir esses pontos fracos. Se possível, eliminar esses pontos fracos, tá certo? Então, nessa linha de raciocínio, nós vamos trabalhar o tempo inteiro em cima do diagnóstico que foi feito aqui na análise ambiental e interna, né? Seja explorando oportunidades, seja eliminando ameaças, seja utilizando pontos fortes para explorar oportunidades. Olha só, eu identifiquei oportunidades e eu tenho pontos fortes que podem contribuir para a exploração dessas oportunidades. E quais são essas oportunidades? Oportunidades que conduzem ao alcance do objetivo principal, porque foi isso que nós fizemos na análise anterior, tá certo? Utilizar pontos fortes internos para eliminar ameaças também, ok? Então, nós temos pontos fortes internos que que podem contribuir para a eliminação das eventuais ameaças que nós identificamos, né? Ameaças a quê? Ameaças ao alcance do objetivo principal. Né? Então, nós temos aquele objetivo e existem ameaças externas que podem ser combatidas com o quê? Com pontos fortes internos nossos. Então, o que é que a gente faz? Nós trabalhamos esses pontos fortes, nós podemos trabalhar esses pontos fortes, para quê? Para eliminar essas ameaças, né? Muita gente fala que as variáveis externas são incontroláveis. Elas não são incontroláveis, elas são mais difíceis de serem controladas. E os nossos aspectos internos favoráveis, os nossos pontos fortes, são fatores, né, que nós possuímos disponíveis para combater essas ameaças, né? São através desses nossos pontos fortes que nós vamos combater essas ameaças, né? Eliminar, portanto, pontos fracos, né? Então, nós temos aspectos internos que poderiam estar contribuindo para explorar oportunidades, mas não estão contribuindo. Por quê? Porque nós estamos fracos nesses aspectos. Então, nós temos que eliminar, certo? Um determinado aspecto que está muito fraco, a nossa capacidade de vendas, a nossa rede de distribuição, a nossa capacidade inovadora, a nossa capacidade de fidelização, enfim, o que for importante para explorar eventuais oportunidades que surgiram externamente à organização e que nós não estamos explorando por causa de eventuais pontos fracos que nós possuímos. Então,
É sempre assim, nesse sentido, né? Eliminar pontos fracos, tá certo? Desenvolver pontos fortes, sempre focado é, no alcance do objetivo da organização, tá bom? Esse é o nosso trabalho ao extrair objetivos, tá certo? Utilizando o diagnóstico, né, através da matriz SWOT, extrair objetivos que solucionem os problemas e que explorem os aspectos favoráveis. Tá? Então, aqueles aspectos desfavoráveis internos e externos deverão ser trabalhados no mapa de objetivos. Aqueles aspectos favoráveis internos e internos deverão ser potencializados, deverão ser explorados, deverão ser expandidos para aumentar ainda mais a nossa vantagem, tá? Em relação aos nossos competidores. A fase 3, agora nós já estamos aqui, ó, na montagem do mapa. Tá? Então, a fase 3, ela é composta de 3 etapas. 3A, 3B e 3C. Vamos começar pela consolidação. Então, ó, a fase 3, né, etapa A, etapa B, etapa C. Na etapa A, nós vamos consolidar os objetivos que foram extraídos a partir do diagnóstico, da análise ambiental e interna, em torno do objetivo principal do projeto. Okay? Então, é algo como isto aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um exemplo de organização hipotética. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma organização hipotética. Eu chamei de Café Premium, né? O nome dessa empresa. Okay? E aqui tem diversas definições prévias que foram elaboradas. Né? Definição do segmento de atuação, a definição de quem são os clientes que serão atendidos, a definição dos desejos a serem atendidos desses clientes, a forma de atendimento desses clientes. Né? Ou seja, aqui nós temos aquilo que eu designei como a definição do negócio. Né? Eu não, porque eu peguei isso do Derek Abel, né? A gente já mostrou isso lá atrás. Isso aqui é a definição, é o modelo da definição do negócio do Derek Abel. Tá? A definição do posicionamento competitivo, ok? Tá? Então, o posicionamento, diferenciação com foco em adultos e tal. Então, está definido aqui. A missão, a visão de futuro e os valores e a cadeia de valor que está em seguida. Esta cadeia aqui, que foi configurada. Tá? Muito bem. Então, feitas todas essa definição nessa empresa hipotética que está aqui, né? Então, essa empresa, o que essa empresa faz? Ela proporciona o prazer de degustar e consumir os melhores blends de café do planeta, dosados e moídos na hora, acompanhados de iguarias regionais. Então, vocês lembram lá, quando a gente estava ensinando a vocês que a gente deveria configurar a nossa organização de uma forma única, de uma forma singular? Vejam que aqui, isto que está sendo proposto de configuração de negócio tem essa intenção de oferecer algo singular, algo único, que não existe. Né? Então, veja, o prazer de degustar e consumir os melhores blends de café do planeta, dosados e moídos na hora,
acompanhados de iguarias regionais. Isso é aqui, em Belém do Pará. Tá bom? O projeto é para cá, para Belém do Pará. Então, a ideia, né, é oferecer algo único. Oferecer a quem? Veja, a adultos sem pressa para desfrutar de um momento gastronômico especial. Então, também é um cliente específico, tá certo? Também é um cliente específico. Não é aquele cliente que consome aquele café Nespresso, padrão, nem aquele cliente que toma o café coado na hora, tradicional, não é aquele cliente que usa o café solúvel em pó, não é. É um cliente específico e desse cliente específico vai atender um desejo, né, específico também, tá bom? Qual é a forma de atendimento? É em um ambiente calmo e acolhedor, com equipamentos especialmente desenvolvidos para oferecer os melhores blends de café servidos por especialistas. Então, nós temos, veja, equipamentos especialmente desenvolvidos para oferecer os melhores blends de café. É uma coisa bem peculiar. Vejam que nós estamos configurando um negócio único. Então, nós não temos aquelas máquinas padrão, que normalmente nós encontramos nas cafeterias. Não. É uma máquina que proporciona, né, a degustação do café moído e dosado na hora ali, tá certo? O próprio cliente ele pode fazer a experiência de dosar os diversos sabores sob a orientação de quem? De especialistas que vão orientar. Depois que o cliente já tiver mais conhecimento, né, clientes mais experientes podem escolher os sabores. Clientes que ainda não têm experiência serão orientados por especialistas acerca da dosagem desses blends, né? Então, portanto, né, por tudo isso que já foi dito aqui, a gente já percebe que esse posicionamento competitivo, ele é um posicionamento competitivo de diferenciação com foco em adultos sem pressa para desfrutar de um momento gastronômico especial. Já estava bem, né, claro que era esse o posicionamento, mas aqui já está declarado de forma bastante clara. Tá? E a missão é o quê? A missão, com base até naqueles parâmetros, naqueles conceitos que a gente apresentou na aula passada, ela consiste em oferecer uma experiência gastronômica única para apreciadores de sabores e aromas especiais. Veja que eu nem falei em café aqui. Então, é uma missão organizacional que é genérica e que pretende ser atemporal, tá certo? Nós estamos aqui falando de gastronomia, nós estamos falando aqui de sabores, né, e aromas especiais, tá certo? Agora, e o que é a visão de futuro? Então, a visão de futuro é ser o lugar mais desejado de Belém para estar quando sentir vontade de vivenciar um café especial. Olha que bacana. Tem todos os ingredientes, né? Mesmo aqueles ingredientes, vamos dizer assim, emotivos, para chamar a atenção dos nossos clientes e até daquelas pessoas que não são nossos clientes, né? Porque eles vão desejar um dia estar ali naquele lugar para consumir os nossos produtos, quem sabe. Tá? E quais são os nossos valores? Prazer em cuidar, empatia, gostar de explicar, entender o cliente. Olha que bacana esses valores. Estão perfeitamente alinhados com as nossas definições de posicionamento, né, de desejos e necessidades de clientes, tá certo? Porque nós queremos
cuidar do nosso cliente, nós queremos ter empatia, saber o que ele gosta, o que ele deseja, nós queremos entender, né, aquele cliente, tá certo? E queremos explicar para ele, né? Por isso nós precisamos ser especialistas, nós precisamos explicar, nós temos que compreender o cliente para explicar para ele as formas de fazer o quê? De oferecer para ele os melhores blends, né, de cafés do planeta e assim proporcionar a ele, né, que ele desfrute de um momento gastronômico especial. Então vocês percebem que já deu até vontade de a gente sentar nessa cafeteria, né? Só de quando a gente ouve falar isso tudo, a gente já começa a imaginar aquele ambiente, né? Aquela atmosfera ali. Para quem gosta de café, a gente já começa até a sentir eventualmente aqueles aromas que a gente vai experimentar naquele lugar. Então, é um lugar justamente para você viver uma experiência. Né? E como a gente falou anteriormente, a estratégia de diferenciação, ela tem que oferecer algo que vai além do produto que a gente está vendendo. Né? Neste caso, a gente está vendendo uma experiência. A pessoa vai desfrutar ali de uma experiência, ok? Que a gente pretende que seja uma experiência especial, né? Algo que ele goste e volte, e repita com frequência. Essa é a ideia. Bom, dito isso, explicado então qual que é o negócio, eu trouxe esse exemplo para vocês, é um exemplo hipotético, tá certo? Que eu criei com fins meramente didáticos, mas que poderia muito bem servir como realmente como um projeto de empresa, para que vocês, pelo menos aquelas pessoas que vão desenvolver projetos na linha da diferenciação, porque a gente tem, e nós estamos aqui numa diferenciação com foco, né? Então, veja que cada posicionamento competitivo utiliza uma configuração, desenvolve atributos de valor diferentes, tá certo? Essa configuração ela foi desenvolvida para uma organização que tem um posicionamento competitivo de diferenciação com foco, tá bom? Os outros padrões a gente já explicou nas aulas anteriores o que precisa constar. E vamos continuar conversando sobre eles aqui, especialmente em relação aos projetos que vocês vão desenvolver com os grupos de trabalho de vocês, tá bom, gente? Porque a ideia é essa, a ideia é que vocês já estejam desenvolvendo os projetos de vocês e que vocês tragam as ideias de vocês para dentro da sala de aula, para que nós possamos, então, trocar ideia, para que a gente possa dar nossos pitacos, para que a gente possa contribuir com a evolução do projeto de vocês, para que quando vocês chegarem no momento de fazer a discussão, de fazer a apresentação lá na frente, vocês já estejam com o projeto num nível bastante avançado, para que ele possa, então, chegar no dia da apresentação, né? Enfim, top de linha, né? Show de bola, é essa a ideia. Né? É assim que nós planejamos a disciplina. Tá bom? Muito bem. A cadeia de valor ela reflete todas aquelas definições anteriores. Tá? Então, nós temos aqui as atividades primárias e nós temos aqui as atividades de apoio. Ok? Então, aqui nas atividades primárias da empresa Café Premium, como é que essas coisas vão acontecer? Nós vamos fazer compras diretas, sem intermediários, ok? Com o objetivo, na logística interna, com o objetivo de garantir qualidade, garantir fornecimento, entrega, prazos. Tá? E nós vamos
utilizar matéria-prima oriunda de produtores dos melhores grãos de café do planeta. Então, na segunda pesquisa que eu fiz, alguns dos melhores grãos do planeta estão no Brasil, estão na Colômbia, estão no Panamá e na Índia. Tá? E em que consistem as nossas operações? Bom, nós vamos começar com uma unidade em Belém, né? E essa unidade, alinhada com o que foi definido anteriormente, ela será configurada em um local seguro, confortável e estiloso, tá bom? E ela irá produzir os próprios blends de café com aquela matéria-prima que foi trazida, né, dos melhores produtores de grãos de café do planeta. Qual a importância de você ter cafés de diversos locais? É aumentar a complexidade. Lembram que a gente falou que qualquer que seja o posicionamento competitivo que você vai escolher, a cadeia de valor, ela tem que ser complexa. Quanto mais complexa for a cadeia de valor, ou seja, quanto mais atributos você desenvolver para entregar o valor para o seu cliente, observem aqui, gente, ó, este aqui é o valor observado pelos clientes. Este aqui é o valor. E é o valor que vai me proporcionar a margem. Então, o valor que o cliente observa pelo cliente, ele vai decorrer dessa complexidade aqui da cadeia de valor, como um todo. Ou seja, quanto mais complexa for esse conjunto de atributos que nós configurarmos, mais difícil será a imitação por parte dos nossos concorrentes. Porque, não tenho dúvida, quando um negócio dá certo, sempre vem um outro lá e trata de copiar, coloca até um nome parecido, entendeu? E nós temos que buscar nos desviarmos, dificultarmos essa tarefa desses imitadores, tá certo? E ao contrário, né? Nos consolidarmos nessa posição, defendendo a nossa posição, né, do ataque desses imitadores, tá bom? Então, por isso essa complexidade, né? E aí, nós, então, trazendo grãos de diversos locais, nós expandimos as possibilidades de aromas e sabores, tá certo? De blends, né? De misturas entre esses aromas e sabores, para poder, então, oferecer experiências mais sofisticadas e mais interessantes para os nossos clientes. Os clientes vão percebendo isso como um valor. Ok? Com relação à logística externa, quer dizer, a forma como a gente entrega o nosso produto, os clientes consumirão na própria loja, que é ambientalizada especialmente para o aroma e o sabor do café. Bom? Como será o marketing e as vendas? Bom, o marketing e vendas é importantíssimo na estratégia de diferenciação, né? Porque a gente precisa comunicar os nossos diferenciais e é preciso que o cliente compreenda, né, reconheça esse valor que a gente está oferecendo e pague por ele. Porque lembrem-se que na estratégia de diferenciação, nós cobramos um preço maior do que o preço dos nossos competidores. Não é? É esse o nosso objetivo. Na estratégia de diferenciação, nós acrescentamos o custo de diferenciação. Tudo isso que nós estamos oferecendo aqui tem um custo, é o chamado custo da diferenciação. Porém,
o, o retorno que nós vamos receber como decorrência desse investimento, nesse custo da diferenciação, é aquele chamado bônus, né? Aquele price premium, aquele adicional de lucro, né? Que justifica esse investimento no custo da diferenciação. Só ele justifica. Porque se nós não conseguirmos comunicar o nosso valor, fazer com que o cliente, então, perceba, compreenda, valorize e pague por ele, né? Se nós não conseguirmos ele, não faz nenhum sentido adicionar o custo da diferenciação, porque senão eu vou estar simplesmente reduzindo a minha margem de lucro, tá certo? Para oferecer um adicional para os nossos clientes. E não é assim, não é essa a estratégia de diferenciação, tá? Pois bem, então o nosso marketing ele vai focar nesse momento gastronômico especial, né? Para adultos sem pressa, adultos, como é que eu disse anteriormente? Eu resumi ali por falta de espaço, mas são adultos sem pressa para desfrutar de um momento gastronômico especial. Tá? A diferenciação é pela exclusividade. Okay? Então, ninguém oferecerá nada similar ao que nós oferecemos. Okay? O ambiente é um ambiente calmo, acolhedor, seguro e estiloso. Todo essa atmosfera, né, proporcionará ao nosso cliente uma experiência única, tá certo? Que ele só vai encontrar nesse lugar. Okay? E aí nós criamos o nosso próprio mercado. Nós não temos concorrente. E nós evitaremos aquela guerra de preços, nós evitaremos aquela competição chamada competição de soma zero. Okay? Os nossos serviços que nós ofereceremos serão blends exclusivos. Tá? São blends que são dosados e moídos na hora, vejam, né? E eles são desenvolvidos, né, ao gosto do cliente. O próprio cliente ele pode propor a mistura, né, as experiências que ele desejar. Ok? Obviamente que ele paga por isso, né? E ele recebe orientações, né, sobre aroma, sobre sabor, sobre acidez, sobre corpo, uniformidade, doçura, finalização, harmonia, que são aspectos técnicos relativos aos cafés. Okay? Então, ele vai adquirir aquele conhecimento através dos nossos especialistas e, com base nesse conhecimento e a ajuda desses especialistas, ele vai fazendo aquelas experiências. Né? Ele vai tornando o café dele cada vez mais próximo do sabor dele. Olha que coisa interessante e única, não é verdade? Quanto às atividades de apoio, né? Como é que isso vai funcionar? Né? Na infraestrutura, nós teremos uma estrutura voltada para a qualidade do café, né? E para a ambientação exclusiva. Nós teremos lojas acolhedoras, seguras, confortáveis e estilosas, como já dissemos anteriormente. Na área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, nós teremos um treinamento cuidadoso e especializado em café premium. Né? Café de primeiríssima qualidade. E também uma capacitação no atendimento focado naquele cliente-alvo. Tá? Lembram que a gente falou aqui dos nossos valores, né? Prazer em cuidar, empatia, gostar de explicar, entender o cliente. São especialistas que irão cuidar desses clientes. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. É uma coisa única. Okay? Tecnologia.
os blends que nós vamos oferecer e que não forem desenvolvidos pelos próprios clientes, eles serão desenvolvidos através de parcerias com baristas nacionais e internacionais, né? Baristas renomados, né? Baristas reconhecidos por seu conhecimento, por sua experiência em lidar com os cafés. Tá? Então, isso vai garantir blends exclusivos. Ninguém mais terá esses blends. Obviamente, nós cuidaremos de patentear esses blends, tá certo? Para que eles não sejam copiados. Tá? Com a garantia de mercado para quem desenvolveu. Matéria-prima, nós já falamos, né, na questão dos suprimentos, oriunda do Brasil, da Colômbia, do Panamá e da Índia. E parcerias desenvolvidas com fornecedores de grão, portanto, do Brasil e do exterior. Tá? Então, aqui, de uma forma resumida, mas bem caracterizado, nós temos os atributos que compõem, né, a cadeia de valor da nossa empresa hipotética de café premium e que vai, na essência, produzir, né, aquele valor que a gente espera seja observado pelos clientes. Tá legal? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, vamos apresentar a extração dos objetivos do exemplo caso. Muito bem. Então, veja bem. Aí eu vou fazer duas análises. Olha, eu tenho a análise ambiental e eu tenho a análise interna. De ambas as análises, qual é o trabalho nosso? Nós vamos analisar os fatores ambientais, nós vamos escolher aqueles fatores ambientais quaisquer? Não. Nós vamos escolher fatores ambientais que têm potencial de interferir favoravelmente ou desfavoravelmente ao alcance do quê? Da nossa visão de futuro. Tá? Não é a análise ambiental pela análise, é uma análise focada no alcance da nossa visão de futuro. Tá? Dito isso, então nós vamos analisar, por exemplo, o preço do grão do café brasileiro. É um fator importante para nós. Tá? Então, na nossa análise, qual o fator favorável em relação a esse fator do preço do grão de café? Há uma tendência de queda, né? Pelo menos havia na época que eu fiz essa análise, em função do aumento das chuvas no Brasil. Tá? E há um fator desfavorável que diz respeito às mudanças climáticas que podem impactar nos preços de café. Então, com a redução das chuvas, então o preço do café deve cair. Isso é favorável. Entretanto, as mudanças climáticas podem interferir nas safras, podem interferir na qualidade do café. Okay? No café importado, em relação ao preço do grão de café importado, a instabilidade da cotação do real, né, reflete nos preços de café, porque o café é uma commodity. E você comprar o café lá fora, né, você tem que comprar em dólar. Quanto mais o real desvaloriza em relação ao dólar, mais caro fica esse café. Né? Então, aqui nós temos aspectos favoráveis e nós temos aspectos desfavoráveis, né, em relação a esses dois fatores que foram analisados aqui. Tá? E que objetivos eu vou traçar? Bom, para eu tentar explorar esses fatores favoráveis e desfavoráveis, o que nós vamos fazer?
nós vamos desenvolver parcerias com fornecedores, tanto internos quanto externos. Qual a vantagem de você desenvolver parcerias com fornecedores? A vantagem é que você consegue fazer contratos de longo prazo. Por exemplo, fixando preços, garantindo a qualidade, fixando as datas de entrega, as quantidades, garantindo as quantidades e as datas de entrega, tá certo? E, portanto, garantindo a operação normal do seu negócio ao longo do ano, independente de estabilidade na cotação de real, independente de mudança climática e independente de chuva, percebe? Então, quando eu estabeleço parcerias, né, eu garanto um volume de compras com aquele fornecedor, porque eu faço um contrato de longo prazo e eu digo para ele, eu vou comprar tantas toneladas, sei lá, tantas sacas de café por ano, por mês, sei lá, de você, durante esse período de vigência desse nosso contrato. Ok? E aí ele pode, então, se planejar, ele pode fazer os investimentos com base naquela receita que eu estou oferecendo, que eu estou garantindo para ele, do lado de lá. E do lado daqui, eu, então, garanto a qualidade, o fornecimento, os prazos, né, e os preços, preços melhores, pelo menos uma flutuação menor dos cafés. Percebem? Essas coisas a gente pode administrar com o estabelecimento de parcerias de longo prazo com os nossos fornecedores. Fazer compras pontuais, isoladas, é mais difícil, especialmente com os fornecedores estratégicos, né? Bom, preço dos aluguéis dos imóveis. Nós estamos em um projeto de uma empresa nova. Então, a gente precisa de um imóvel. Lembram que a gente falou aqui? Acolhedor, seguro, confortável e estiloso. Okay? E qual é a situação atual? Ela é favorável. Né? Há um aumento de oferta e consequente queda nos preços dos imóveis comerciais. Né? A própria pandemia fez isso. Então, esse é o momento certo para escolher um bom ponto e negociar o melhor contrato possível. E isso vira um outro objetivo. Então, vocês vejam, gente, vocês estão compreendendo a lógica da extração de objetivos aqui, como é que funciona? Vocês estão percebendo como é que faz? Isso aqui, gente, nós já não estamos mais no campo teórico, nós já estamos no campo prático da elaboração do projeto organizacional. Nós estamos ensinando para vocês o pulo do gato. Tá? Nós estamos ensinando para vocês como é que faz na prática, né, para elaborar um projeto organizacional a partir de um mapa de objetivos e de forma eficiente e eficaz. Eficiente porque a gente não vai fazer análise por análise, a gente não vai gastar recursos, a gente não vai gastar dinheiro, a gente não vai gastar o nosso tempo em atividades que não vão nos levar ao alcance dos objetivos que a gente quer. E eficaz, porque em fazer isso, tá certo? Nós vamos trilhar o rumo que nós planejamos, até lá, né, naquele lugar onde a gente deseja estar no futuro. Ok? Então, é o pulo do gato, prestem atenção, isso vai servir para a vida inteira. Não é meramente uma questão teórica, ok? É uma questão eminentemente prática. Nós estamos traduzindo a estratégia, nós estamos cada vez mais operacionalizando a estratégia, traduzindo a estratégia, né, em ações lá na frente, isso vai traduzir em ações concretas para o alcance dos objetivos organizacionais. Ok? E assim a gente vai. Ó. Um outro fator, oferta de mão de obra própria e de terceiros.
A tradição, aspectos favoráveis. A tradição na gastronomia local sugere boas oportunidades de contratação. E o baixo nível de atividade, em função da pandemia, sugere boas parcerias externas, né, com contador e advogado, que a gente vai precisar. Então, nós vamos aproveitar essa onda e fazer boas contratações, né? Equipe interna, com cozinheiro, com auxiliar de cozinha, barista, garçom, caixa, e externa, com contador e advogado. Outro fator externo, né, ambiental, oferta de treinamento. Há uma ampla oferta, na nossa análise, de capacitação especializada, tanto no armazenamento, como também no processamento de cafés. Então, o que é que nós vamos fazer com isso, em relação a objetivos? Nós vamos, obviamente, explorar essa oportunidade, né? Um fator favorável é uma oportunidade, né, que a gente encontra no ambiente organizacional. E aí nós vamos, então, contratar treinamento especializado em armazenamento e processamento de café, tá? Para que a gente possa desenvolver os nossos especialistas. Aquelas pessoas que vão orientar o cliente sobre aroma, sobre sabor, acidez, corpo, etc., do café. E a concorrência, a gente deve desprezar nessa análise ambiental? Externa, não. Mas qual é a configuração da nossa concorrência? Existem muitas cafeterias, só que essas configurações são diferentes das nossas, da configuração que nós estamos propondo. Por isso que isso também é um aspecto favorável. E os clientes? Bom, os clientes eles gostam de novidades. O café premium, ele vem crescendo no mercado. Cada vez mais, os maiores mercados, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, estão desenvolvendo, crescendo esse mercado premium de café, que exige mais qualidade, que exige experiências mais sofisticadas. Então, nós vamos aproveitar, tá certo? Essas variadas experiências, essas configurações diferentes dos nossos competidores, tá certo? E esse mercado potencial que existe aqui, mercado premium potencial, e nós vamos, então, traçar objetivos de comunicar o nosso valor exclusivo aos nossos clientes-alvo, tá? De forma que a gente possa, então, sustentar lucros acima da média do mercado. Eu falei aqui colocar verbo, porque aqui, ao invés de comunicação, seria comunicar o valor exclusivo aos clientes, né? Ok? Para dar a ideia de ação. E nós temos dinheiro? Nós não temos dinheiro suficiente para esse investimento. Tá certo? Então, nós temos que analisar também, no ambiente da organização, como é que está a oferta de capital para o nosso negócio. Mas, o que acontece é que os juros estão altos. E há, a despeito do que se divulga, uma dificuldade muito grande para a obtenção de crédito, né, com financeiras. Financiamento no Brasil de novos negócios é muito caro. Se a gente for comparar com o mercado exterior, é muito caro. Mas internamente é muito caro também. Caríssimo. Então, dado esse contexto, né, aqui é uma situação desfavorável. Juros altos,
e dificuldade para obtenção de crédito. Mas aí como é que a gente resolve isso? Bom, nós vamos então buscar atrair um sócio com capital, porque aí nós temos dinheiro barato. Porque o sócio ele só vai ser remunerado com o lucro, né? Não é verdade? A partir do momento em que a organização começar a obter lucros, então aquele sócio ele começa a ser remunerado. Se eu corresse atrás de instituições financeiras, bancos, eu teria que pagá-los independente de eu já estar proporcionando lucro aos sócios, né? Independente disso. Mesmo que eu estivesse no prejuízo, eu teria que pagar a instituição que ofereceu o capital. Então, o objetivo, no caso aqui, será compartilhar a sociedade com um investidor que tenha capital, né, e que possa bancar esse projeto. Até porque a rentabilidade das aplicações ela é baixa hoje em dia, né? Nós temos uma taxa Selic baixa, a caderneta de poupança é baixa, a nossa bolsa de valores já esteve em melhores dias. Então, as diversas modalidades de aplicações estão oferecendo baixa rentabilidade, especialmente aquelas de menor risco. Então, isso também contribui, isso também vai ao encontro, né, do estabelecimento de um objetivo de buscar um sócio com capital para investir. Porque esse investidor, né, se ele concordar que esse projeto é um projeto que vai proporcionar a ele um resultado, uma rentabilidade maior que aquela oferecida no mercado, então ele pode investir no nosso negócio. Cabe a nós termos a capacidade de convencê-lo, né, de que o nosso negócio é um negócio atrativo do ponto de vista do investimento, de investimento para ele, tá bom? Então, fechamos aqui a análise dos fatores ambientais, que identificaram fatores favoráveis e desfavoráveis, e que, então, permitiu a extração de diversos objetivos organizacionais. Então, olha, gente, eu vou interromper a nossa aula hoje por aqui, tá ok? Na aula que vem, eu vou iniciar com a análise dos fatores internos, depois a fase 3A, tá? Que consiste na consolidação dos objetivos em torno do objetivo principal, depois a fase 3B, que é a organização dos objetivos em categorias, e finalmente a fase 3C, que consiste na identificação, né, das conexões entre os diversos objetivos, para que a gente possa, então, apresentar, demonstrar a relação de causa e efeito, de dependência, né? O fluxo entre esses, fluxo lógico entre esses vários objetivos e que caminha na direção do alcance do objetivo principal, que é a visão de futuro. Tá bom? Agradeço a presença de vocês na data de hoje. Desejo a vocês uma boa semana, iniciando hoje. Um forte abraço e até a semana que vem. Até logo.